Já disse e repito, é um grande privilégio estar com os irmãos novamente e poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Tem sido um grande aprendizado no decorrer desses anos todos, poder estudar a palavra de Deus e ensiná-la. E à medida que a gente estuda, que a gente ensina, a gente cresce, desenvolve a fé, e isso nos dá o privilégio de poder viver a graça de Deus e continuar servindo ao Senhor com toda alegria. E espero que os irmãos continuem também nesses mesmos passos, nessas mesmas pisadas, pois a Bíblia diz que nós vivemos passo a passo, de fé em fé. E isso, para mim, é uma grande alegria poder estar com os irmãos. E digo novamente, pela vida do pastor, tem sido uma bênção para mim, uma bênção para a nossa família. E apesar de acriano, feijoense, nasceu aqui, nasceu lá? Eurinepé, vizinho do Acre. Né? Qualquer dia desse, ele vai lá com a gente, se Deus permitir, e podemos juntos ter um tempo de comunhão, ele poder conhecer lá o trabalho que é realizado lá no Acre. Irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos um tema que eu não sei como é que está se desenvolvendo no Amazonas, mas vou falar um pouco da realidade do Acre e de outros lugares que eu tenho ouvido também acerca do assunto, e os irmãos podem fazer as suas ponderações. Não sei se daria para a gente trocar umas ideias aqui ainda dentro da escola bíblica. Né? Às vezes a gente faz isso lá na igreja, né? Os irmãos fazem perguntas, alguma coisa assim, e a gente consegue desenvolver um estudo mais participativo. Né? E também o receio é que os irmãos façam uma pergunta muito difícil, que aí eu não saiba, aí o negócio vai complicar. Né? Mas ele tem o meu motorista, né? Eu não sei se vocês conhecem a história do motorista, né? Se não conhece, depois eu conto, pastor. Né? Enfim, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o especialista da alma. Vocês conhecem alguém que é especialista da alma? Algum irmão já ouviu essa palavra especialista? Quem é hoje o especialista da alma? Quem é que cuida da alma das pessoas? Vamos mudar a pergunta. Quem deveria cuidar da alma das pessoas? Quem deveria ser um especialista de almas? Os irmãos já pararam um pouco para pensar sobre essa questão? Né? Se alguém está sofrendo da alma, quem ele deve procurar? Vocês já ouviram falar em doença da alma? Fulano está doente. Né? Existe até algo interessante. Né? No mundo da academia, eles usam umas palavras diferentes, né? Que existem uns paradoxos, etc. e tal, uns antagonismos. Eu quero dizer que existem assim umas contradições. Umas contradições. Vocês sabem que existem cursos que eles dão essa direção em relação ao tratamento da alma. Aí eu pergunto de vocês, alguém que ainda não nasceu de novo, alguém que ainda não conhece a vida em Cristo, Ele vos deu vida, estando vós mortos. Né? Alguém que ainda está morto espiritualmente, alguém que ainda não conhece o lado da vida espiritual. Será que alguém assim poderia ser um especialista da alma? De modo algum, de modo nenhum. Mas quem deveria ser? Seria até muito mais fácil nós sabermos quem não pode ser especialista da alma, né? Se eu disser assim, pode um ateu ser especialista da alma? Aí vocês vão dizer, não. Pode um espírita ser especialista da alma, por exemplo? Sim ou não? Então fica mais fácil a gente tratar quem não pode. Né? Mas eu quero saber quem pode. Né? Porque se de repente eu estiver precisando,
Eu tenho que saber a quem ir. Porque se eu tenho um problema de ossos, eu vou procurar um ortopedista. Né? Se eu tenho um problema na minha cabeça, no meu cérebro, eu vou procurar o quê? Um neurologista. Não é? E se eu tiver um problema de hormônio, eu vou procurar quem? O endocrinologista. E se eu tiver um problema de alma, eu vou procurar quem? Diz aí, Renata. Um crentista. Então, seria este o especialista da alma? Opa! Tem que ser Deus. Léo, né? Você está certíssimo. Tanto é que eu coloquei aqui, Jesus é o especialista da alma. Você está certíssimo. Entendeu? Só que eu vou ter que agregar a tua informação, ou melhor, a tua revelação, a revelação da Renata. Entendeu? Porque ele é o nosso mestre. Inclusive, ele é o mestre dos mestres. Então, ele veio e ele revelou para nós como as coisas funcionam. E agora nós temos a responsabilidade, como ele fez no início, ele preparou os 12, e os 12, então, eles continuaram a missão. E essa missão, ela vem se perpetuando através da história, chegando até Hebrom. E ela vai continuar até a vinda de Cristo. E quem é hoje o responsável para cuidar de alma? Senão os crentistas, né? Obviamente, sob a orientação, instrução do mestre, da palavra de Deus. Então, irmãos, eu digo aqui, já que o Léo antecipou, e corretamente, Léo, Jesus, ele desafia a resolver todos os problemas da alma. Jesus desafia a resolver todos os problemas da alma. E se você quiser chamar a alma de mente, não tem problema. Tá? Porque a alma ela pode ter essa nomenclatura, essa denominação, mente. Porque a mente, ela é imaterial. O cérebro não, ele é físico, mas a mente não. Não? Às vezes, os especialistas, entre aspas, que se chamam especialistas, eles querem dar essa conotação de doença mental. Só que doença mental é uma doença imaterial. Onde é que está a mente? A mente não é o cérebro. A mente não são as conexões que nós temos dentro do nosso cérebro. Não são. A gente sabe que a alma, ela usa todo o mecanismo do corpo que Deus nos deu, através de todas as suas funções que Deus, de modo específico, Ele colocou no nosso corpo, dentro da nossa anatomia, mas a gente sabe que quem faz toda essa movimentação é a nossa alma. A gente sabe disso. E se alguma coisa está com algum problema, é óbvio que ela não vai ter esse acesso. Mas a gente sabe que um corpo ele pode estar perfeito, mas se ele não tiver uma alma, ele está morto. Pode estar perfeito. O médico disse para o meu sogro, aliás, não para o meu sogro, para a minha sogra e para a Ana, disse o seguinte: o teu pai, ele tem corpo perfeito, mas a cabeça dele, o cérebro dele, está todo danificado. Então, se tirar a cabeça e colocasse uma outra cabeça, fizesse um transplante de cabeça, ele seria perfeito de novo. E tem pessoas o contrário, que tem a cabeça perfeita e que são paraplégicos ou tetraplégicos. Eles não conseguem movimentar os seus membros, ou parcial ou total. Mas, irmãos, Jesus desafia, eu estou tratando aqui questões de alma, embora envolver questões físicas, mas eu estou falando de questão de alma, só para fazer paralelo com os irmãos. Então, Jesus desafia a resolver todos os problemas da alma. Alguém duvida disso? Ninguém duvida disso. A igreja não duvida disso. Porque a igreja sabe que ele é realmente capaz de resolver todo e qualquer problema. Nós sabemos disso.
ele convida, e que todos nós reconheçamos que ele tem a solução para todos os problemas. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 11, 28. Nem precisa abrir, né? Eu acho que todos conhecem aqui. Pode ler, recitar esse versículo? Né? 1, 2, 3. Eita, tá gravando aí, ô? Qual é o nome dele? Rodrigo? Você que era o Walter. Vamos lá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu... Ou seja, na linguagem de um jovem, ele ia dizer assim, poxa, ele é o cara. Né? Porque ele diz, poxa vida, como é que ele diz isso? Vinde a mim, eu resolvo todos os problemas da alma. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E ele disse o quê? Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ele não transferiu isso para ninguém, ele não indicou ninguém, ele disse, sou eu mesmo, a minha pessoa. Ela vai te trazer alívio. Porque eles estão cansados e sobrecarregados. Nós sabemos, irmãos, que na palavra de Deus nós não temos a palavra depressão. Nós não temos. Isso é uma palavra recente, que nós conhecíamos apenas na linguagem do trânsito, né? E quando a gente passava por algo que fazia assim, chama de lombada, né? E quando a gente passava por algo que era assim, a gente chamava de depressão. Inclusive, depressão matou muita gente na estrada de Sena Madureira, porque é uma estrada que não tem lombada, mas tem muita depressão. E quem não sabe andar numa estrada que tem depressão, a depressão joga a pessoa longe. Então, muitas pessoas, elas morriam por conta disso, vinham em alta velocidade, e quando elas davam direto na depressão, aí o carro voava para o lado, ou então capotava. E às vezes, que nem eu, querendo achar que indo de canto ia ser melhor, é melhor para subir nos barrancos ou sair fora da pista. Né? Você não consegue fazer o giro depois para dentro da estrada. Então, irmãos, a gente só conhecia a depressão nesse sentido. Hoje a depressão ninguém mais nem lembra da linguagem do Detran, né? Hoje a depressão ela é conhecida como o quê? Como uma doença da alma. Como uma doença da alma. E quando eu conheci Jesus como um Salvador, essa palavra ela não se associava com a igreja. Ela não se associava com a igreja. Por quê? Porque era natural que um crente, ele não pudesse passar por uma situação de depressão, ou seja, de um sentimento que ele está para baixo, porque ele tem Cristo como Salvador. E era inconcebível que alguém que é crente, que tem as esperanças da glória, que tem toda sorte de bênção espiritual à sua disposição, pudesse passar por um período de depressão. Isso era, no mínimo, inaceitável. Só que a situação ela tem se modificado. Né? Eu não sei se aqui já teve algum irmão que se suicidou. Já? Desta igreja? Na nossa, já. Da igreja? Não era crente? Não, estou falando de crente. De crente. Você conhece algum crente que se suicidou? Quando eu digo crente, membro de igreja evangélica, não estou discutindo a salvação dele, se ele é salvo, se ele deixa de ser salvo, porque isso aí ninguém não nos pertence a esse ambiente. Né? Mas nós tínhamos na nossa igreja um pregador do evangelho, entendeu? Que almas estão hoje batizadas, membros dentro da igreja, graças à sua determinação de pregar o evangelho, que ele ceifou a sua própria vida. Ele adoeceu, e ele tinha começou a entristecer-se profundamente com aquela situação, e ele foi diagnosticado com algo que não tinha cura, e ele, então, tirou a sua vida. Tentou 3 vezes, na 4ª vez, ele tirou. E se eu não vou contar os detalhes de como ele tirou a vida dele, mas foi de modo impressionante, porque ele controlou passo a passo o ceifamento da sua vida.
passo a passo. As pessoas da sua casa tiraram tudo que pudesse ser útil para ele tirar a própria vida, e ele acabou usando a manga da sua camisa. Ele amarrou a camisa na grade da casa dele, e ele então colocou no pescoço dele a manga da camisa, e colocou uma cadeira de plástico, e então ele com um pé nessa cadeira e o outro fora da cadeira, e ele foi descendo lentamente até ele dar o seu último suspiro, e ele morreu. E eu conversei com ele várias vezes e disse assim: irmão, como é que o senhor vai deixar os seus filhos na fé? Como é que o senhor que pregou o evangelho para essas pessoas, vai tirar a sua própria vida? E tantas vezes eu conversei com ele sobre o assunto e ele estava determinado. E ele era um senhor, quase 70 anos de idade, né, que ceifou sua própria vida. Mas recentemente nós tivemos uma adolescente, numa tentativa de suicídio, membro da nossa igreja. Então está todo mundo morrendo lá na minha igreja. Então não vão ser membro da minha igreja, senão vocês vão morrer. Tá? Isso é depressivo. Por isso que para mim o assunto é importante. Tá? Muito importante para mim. Então uma adolescente, menina extremamente inteligente, menina que se dedica em ler e entender a Bíblia, menina que consegue pregar o evangelho com uma facilidade, mas que de uma hora para outra as coisas desandaram, a cabeça virou, não se encaixou mais as coisas que ela pensava, começou a ter problemas com entendimento com família, então ela tomou todos os medicamentos que ela tinha, que eram controlados. E só foi salvo porque alguém passou a mensagem para a mãe dela, e a mãe dela, então, correu até o quarto e perguntou: o que está acontecendo, se você ia estudar? Ela disse: não, eu só quero dormir um pouco. Então ela ligou a luz e ela viu todos os medicamentos já com aquelas cartelas vazias. Imediatamente, ela teve tanta força que ela carregou a menina até o carro e levou até o pronto atendimento. E a menina, então, depois de fazer a lavagem e tudo mais, por um milagre salvou, porque ela não tinha, porque esses remédios têm antídotos, e esse não tinha. Então, teve que fazer uma lavagem rápida. E o médico disse que muita coisa já tinha sido abstraída pelo organismo e corria o risco dela não voltar. Voltou. E agora, recentemente, né, com a família da Ana, uma tentativa também. O menino pegou uma gravata, o menino cresceu e se criou dentro de igreja. Só estou falando de coisa de igreja. Tá? Pegou a gravata, colocou no pescoço, amarrou nessa barra da cortina, né, e ficou atrás da cortina. E ligou para a mãe dele: vou tirar minha vida. E então, ela ligou imediatamente para o pai dele, e ele, disparado, foi lá, era a hora de trabalho, procurou, arrombou a porta do quarto, procurou o menino no quarto, não achava, porque o menino estava atrás da cortina. Até que vira aquele relevo na cortina. Quando ele abre a cortina, então, que ele levanta, ele dá o suspiro. E aquele suspiro o salvou. E o menino disse, até com raiva, por que não deixaram ele morrer? Estragaram o plano dele. Porque ele disse que ele vai se matar. E ele nasceu e se criou, batizado, e foi membro de igreja. Hoje ele não está congregando. Quem é o especialista de alma? Será que é possível acontecer isso com um crente? Será que é possível que um crente passe por um tempo na sua vida ao ponto dele poder se desesperar para tirar a sua própria vida? Sem entrar no mérito do motivo. Porque o motivo pode ser banal para mim, mas para ele não foi. Para mim pode ser insignificante o motivo dele tirar a sua própria vida. Porque eu, avaliando os motivos pelos quais os outros tiraram, eu, particularmente, não era motivo para tirar a vida. Além de que, para você tirar a sua própria vida, você precisa de muita
Coragem. Eu sou extremamente medroso. Muita coragem. Se tirar a sua própria vida, você precisa de muita coragem. E eu estou falando de 3 pessoas que eu conheço. Mas no Acre, é difícil o mês que alguns não tirem as suas próprias vidas. É muita gente lá se suicidando. De uma única vez, morreu uma família inteira. A menina tirou a vida, os pais, porque tiveram o desentendimento antes, tiraram a vida também, e o rapaz que namorava a menina tentou tirar, mas salvaram ele. Isso só em 3 dias. Era a família de um militar, lá no Acre. Mas todo dia, praticamente, você ouve alguma coisa relacionada ao problema. E são muitas pessoas que estão em tratamento, tanto medicamentoso, como também usando os psicotrópicos não lícitos. O uso de drogas, muito alto lá. Até porque é encostado à fábrica, Bolívia, então a incidência de droga é muito grande no Acre. E lá o negócio está aberto. É muito fácil você encontrar quem vende, é muito fácil você conhecer as pessoas que usam, e muitas vezes isso está acontecendo dentro da igreja. Conheci uma mãe crente, o filho dela na igreja. Ela disse, pastor, eu estou com um problema muito sério. O que foi, irmã? O meu filho, o seu filho com um problema, me dá uma bênção. Não, ele usa drogas. Eu digo, ele usa drogas? Como ele usa drogas? Ele disse, ele usa drogas. Uma outra mãe, a mesma coisa, um menino, uma bênção, um menino tranquilíssimo. E ela disse, eu estou com um problema sério com meu filho, estou em ponto de me separar. Você era separado do seu marido? Como assim? Ele disse, porque o meu filho usa drogas. Daí eu digo, não acredito que o seu filho usa drogas. Então, o que está acontecendo? Se o mundo jaz no maligno, a igreja jaz em quem? O que está acontecendo, irmãos? Tá, eu vou falar um pouco aqui sobre o especialista. Segundo o Léo, especialista Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, que é uma profecia. Eu nem queria tocar nesse assunto, porque o pastor falou 1 hora, não foi, pastor? E esse é o tipo da coisa assim que você tem que entrar numa sequência e discutir bastante e tudo mais, e poder ouvir os irmãos, e poder discutir com os irmãos, e a gente trocar muitas ideias sobre o assunto, porque isso está dentro dos nossos lares, através dos muitos conflitos que existem dentro da família e fora da família também. 61, vamos ler juntos, irmãos, por favor. Eu tinha visto 2 microfones aqui, mas é só na ceia, né? Mas vamos tentar ler juntos aqui. Só os primeiros 3 versículos do capítulo 61 de Isaías. Isso é uma profecia. Cerca de 7 séculos antes do Senhor. Mas já falava dele. Vamos lá no 3, Isaías 61, 1, 2 e 3, só na tradução atualizada, para não haver a mistura. Ok? 1, 2, 3, já. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir, veja como o profeta ele já trata de questões que hoje estão numa incidência fora, talvez, de qualquer coisa que já aconteceu na história. Então, aqui nós não temos a palavra depressão, nós não temos. Quais são as palavras que nós temos aqui associadas? Quebrantados. O que mais? Cativos. O que mais?
algemados, que mais? Os que choram, os que estão de luto, e o último, espírito angustiado. Então, eu quero fazer só umas pontuações acerca desse texto aqui, que ele está relacionado a Lucas, né, do 14 em diante, 4, 14 em diante. O Senhor Jesus ele vai pegar um texto, né, e ele então vai ler esse texto, ele vai dizer assim, olha, isso aqui hoje se cumpre. Só para fazer uma conexão com o especialista. Então, eu quero só ir lá rapidinho, em Lucas 4, só para confirmar o que eu estou dizendo, que isso diz respeito à pessoa de Jesus. Né? Eu quero ler o 14, embora o que trata realmente é o 18, mas eu quero ler o 14 porque tanto o versículo 1 como o versículo 14, ele nos traz um elemento importantíssimo para que houvesse esse desenvolvimento dessa profecia, ou seja, a execução dessa profecia. O versículo 1 diz, Jesus, cheio do Espírito Santo. E no versículo 14 diz, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, ele morava em Nazaré, onde fora criado, né? Entrou num sábado na cidade, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Não tinha capítulo naquela época. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, antes de eu entrar no assunto, os irmãos podem ler todo o Velho Testamento e os irmãos vão perceber que esses temas eles não são tratados. Eles não, exceto quando você vê o bloco de Salmos. Exceto quando você vê o bloco de Salmos, que são as experiências que as pessoas tiveram e tal, e todas as experiências vocês podem ver que são problemas que eles recorreram ao Senhor. Mas, se você vê na história, se você for olhar lá na Torá, lá na lei de Moisés, se você for até analisar mesmo a questão dos profetas, e especialmente Lamentações, você vai ver que a questão ela não é bem explícita, ela não aparece. Ela não aparece. E talvez eu diga para os irmãos por que isso. Né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que o profeta ele já estava olhando para o futuro, e que no futuro estas coisas iriam ser reveladas. O interior do homem ia ser revelado. E hoje nós estamos tendo dificuldades para lidar com essas situações. Por que será? Mas tá. Versículo 1:3 de Isaías diz que Jesus veio fazer o quê? Voltando para Isaías. Pregar o quê? O que é boas novas? Ele fala lá em Lucas. Pregar o quê? O Evangelho. Olha por onde ele começa, irmãos. Tratamento de alma. Começa por onde? Evangelho. Termina onde? Evangelho. O Evangelho é a base e a estrutura de tudo. Por quê? Porque o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Então, o que eu identifico primeiro? Para que nós entendamos o porquê dessa situação. O Evangelho está deixando de ser pregado. E as pessoas estão, então, procurando sempre o seu próprio interesse. E nós temos visto no mundo, como talvez nunca nós vimos antes, um embate muito forte contra a palavra de Deus, contra o Evangelho, de modo que as pessoas não querem mais ouvir. É ridículo hoje quem diz que crê em Jesus. É ridículo hoje quem prega o Evangelho. É ridículo hoje. Parece que essa pessoa ela tem um problema mental. Porque como pode alguém crer
nesse conto, nessa fábula. Isso tem feito com que as pessoas se distanciem de Deus, primeiramente. Outra coisa que eu tenho visto que tem acontecido é as pessoas não só se distanciam de Deus pelo Evangelho, mas as pessoas elas passam a aplicar as suas vidas em coisas que não têm nada a ver com Deus. E aumenta essa distância. Isso faz com que o vazio que elas já tinham seja multiplicado ainda muito mais. Vai chegar a um ponto que a carga que essas pessoas elas vão receber por conta dessa separação vai ser tão forte que aquilo que elas entendiam que lhes traria felicidade, talvez seja o caos de suas vidas. Porque muitas vezes a gente acha que aquilo é bom, mas no final das coisas aquilo vai ser um laço para cada um de nós. Exemplo disso, os filhos. Quais são os problemas dos filhos com os pais? Eles querem aquilo que eles acham que é bom, e o pai olha e diz, isso não é bom para ti, meu filho. Mas é isso que eu quero, mas isso não é bom para ti. Isso é que eu quero, mas isso não é bom para ti. O que vai acontecer? Conflito. Aquilo que ele quer vai fazer ele se distanciar do pai dele. Ele vai se isolar. E à medida que ele se isola e se distancia do pai dele, procurando aquilo que ele acha que é bom para ele não só vai se enfraquecendo em relação àquilo que ele precisa de apoio, que é família, como depois, aquilo que ele desejava se tornar um laço para ele, um caos da sua vida, ele vai ficar numa situação tão delicada porque ele está sozinho, que muitas vezes ele não consegue mais pedir ajuda de quem poderia, e aquele que poderia também não quer mais muitas vezes lhe ajudar, e acaba morrendo naquela situação. Ou morrendo fisicamente, ou morrendo espiritualmente. Então, muitas dessas coisas têm acontecido. E a pregação do Evangelho, e graças a Deus por isso, porque da hora que a gente chega, a hora que a gente sai de um culto desse aqui, a gente fica ouvindo o que? O Evangelho, repetidamente. Né? Repetidamente você ouve o Evangelho. Isso vai renovando a nossa vida, isso vai fortalecendo a nossa vida, e a gente vai vendo que isso ele acaba confrontando aquilo que muitas vezes está nos angustiando, nos trazendo tristeza, nos trazendo, eu nem gosto de usar essa palavra, mas depressão. Entendeu? Então, Jesus ele veio para pregar boas novas. Boas novas a quem? Ele diz, boas novas aos quebrantados. Ele também diz que ele foi enviado a curar. Curar o quê? Os quebrantados de coração. Proclamar libertação a quem? A quem está preso. Porque eu pregava em presídio e dizia, tem gente que está preso aqui, mas está liberto. Porque quando você crê em Jesus, mesmo preso, você está livre. Mas tem muita gente que está fora do presídio, que está livre fisicamente, e está preso. E muitas vezes preso dentro de si mesmo, preso dentro dos seus problemas, porque não consegue externalizá-los, não consegue pedir ajuda, e muitas vezes está definhando, morrendo, porque não consegue expressar aquilo que sente, muitas vezes tem vergonha, muitas vezes acha que não vai ser compreendido, muitas vezes não consegue. Então, ele continua, pôr em liberdade os algemados. Agora como, irmãos, transferir tudo isso que está numa linguagem quebrantado de coração, libertação de cativos, parece até algemados, eu não vou dizer numa linguagem humana. Como é que eu posso ver isso com os olhos espirituais da fé? Como é que eu vou traduzir isso aqui? Como é que eu traduziria quebrantados de coração? Como é que eu traduziria cativos? Como é que eu traduziria angustiados de espírito? Como é que eu traduziria esses que estão chorando? Como é que eu traduziria isso? Como é que eu consigo traduzir essas coisas dentro do mundo espiritual? Como é que eu vejo isso? Quando eu vejo alguém sofrendo, eu posso até usar uma outra palavra, né, para a alma, né? O emocional da pessoa, né? Quando eu vejo alguém emocionalmente sofrendo, como é que eu consigo enxergar isso? Quando eu vejo alguém mentalmente sofrendo, como é que eu consigo enxergar isso? Deixa eu avançar um pouco, irmãos. Eu queria mostrar para os irmãos algumas experiências de Jesus, porque ele disse o quê? Vinde a mim.
todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Muitas vezes vocês estão rindo, muitas vezes vocês estão brincando, mas quando sai daqui, aí toda aquela carga volta, e você então não entende. Poxa, eu sou crente, por que eu sinto isso? Eu sou crente, porque eu passo por isso? Eu sou crente, porque eu estou vivendo desse jeito? Eu sou crente, por que eu ajo assim? Eu reajo assim? Eu sou crente. Aí você vai dizer assim, eu vou ficar doido. Vai mesmo. Entendeu? Se você não procurar um especialista. Hoje eu te indico um ali, está bem ali, sentadinho ali. Né? Pastor Herbert. Mas só o pastor Herbert? Porque é pastor? Só eu, porque sou pastor? Quem deveria ser o especialista hoje em almas? Todo salvo, todo crente. Mas quem se preocupa com isso, irmão? É muito mais fácil a gente transferir o problema, né? A gente manda ele para outro especialista. Quem é o outro especialista que a gente manda? Vai para o psicólogo. Vai para o psiquiatra. É para onde a gente manda. Que ele vai te tratar. Com o quê? Como é que trata a alma? Com remédios? Como é que trata a alma, irmãos? Vamos ver algumas experiências? Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Esses últimos versículos do 4, o 23 em diante. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades. E, completem a frase, tormentos. Que mais? Endemoniados. Que mais? Lunáticos, paralíticos. E ele, por quê? Por quê? Porque ele é o especialista. Ele é o especialista. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Por que procuravam a ele? Porque ele tinha solução. Então, se eu tenho um problema de alma, eu tenho que procurar quem? Jesus. Mas o que acontece? As pessoas têm problema de alma e elas se afastam de Jesus. Na verdade, elas já estão até afastadas, mas elas se afastam ainda mais. Aí elas vão se afastando ainda mais, por quê? Porque elas vão procurando quem não conhece de evangelho. E elas vão receber outras orientações. E essas orientações vão fazer com que elas vão para mais longe do evangelho. Aí elas vão ter que se refugiar em quê? Em medicamentos. Porque o que é o medicamento? É uma coleira. O medicamento é uma coleira. Porque ele vai inibir as tuas reações. Ele vai te deixar lerdo, para te não ter força, vontade de poder fazer aquilo que tu pensa negativamente contra si ou contra outro. Ele não passa de uma coleira. Você conhece alguém que toma remédio? Controlado para controlar as suas emoções, as suas reações? Como é que ele fica? Totalmente lento. Não é? Por que isso? Justamente para ele não poder ter uma reação. Tira os remédios, volta tudo de novo, porque o remédio não cura.
O remédio não trata absolutamente nada. E eu estou falando isso para os irmãos, eu não sou médico, coisa nenhuma disso. Eu estou falando o resultado de todas as pesquisas que eu tenho acompanhado, de todos os livros, tanto do lado americano como do lado brasileiro. Tenho analisado a questão dos sites da psicologia e da psiquiatria. Essas coisas, elas não tratam. E isso tem chamado muita atenção, porque eu já tive um suicida, um tentativa de suicídio, e eu tenho um outro que é perto, embora não da nossa igreja, que também tentou o suicídio. E eu estou vendo que essas coisas têm acontecido. Recentemente, alguém da igreja do pastor Feliciano, Marco Feliciano, também se suicidou. Outro dia, um pastor americano de 32 anos, 33 anos, deixou esposa e 2 filhas. Também se suicidou. Uma senhora aqui em Porto Velho, mulher de um pastor, também se suicidou. Né? Um pastor da igreja presbiteriana, que era muito conferencista da APEC, também se suicidou. Entendeu? Um outro pastor da igreja batista, lá de São Paulo, também se suicidou. Se os pastores estão morrendo, hein? Imagina as ovelhas, né? Aí que vão morrer mesmo. O pastor está assim aqui, no Amazonas? Tem muito também? Vocês sabem que o único contato que eu tenho do Amazonas é com o grupo da Hebron? Só. Eu tenho muito pouco contato aqui no Amazonas. Né? Mas tem sido, para mim, algo que a igreja tem que fazer uma revisão, porque muitas vezes nós estamos trabalhando com a aparência e não estamos conseguindo ver a alma. Vemos o corpo, mas não estamos vendo a alma. E será que essa sensibilidade espiritual não está faltando nas nossas vidas? E nós muitas vezes estamos ignorando o problema ou irrelevando o problema, que para mais que seja para nós irrisório o problema, talvez para a pessoa que esteja passando, seja o motivo dela tirar a sua própria vida ou tirar a vida de alguém. Porque muitas vezes a pessoa tira a vida da família e não tira a sua própria vida. Tá? E quem assiste Gazeta não, Cidade Alerta, aqueles outros, como chama? Esses que passam de tarde, né? Ontem eu assisti um pouco eu não lembro qual era o programa, acho que era da Record. De todas as mortes que houveram, até onde eu vi, uma foi daquela situação do banco, do refém, que morreram 5 integrantes da mesma família, e todas as outras mortes foram por companheiros. O marido que matou a mulher, o ex-marido que matou a mulher, o namorado que matou a mulher, o ex-namorado que matou a mulher. E o mundo está ficando? Por quê? Por que a situação está desse jeito? E o que a igreja tem a ver com isso? Mas vamos continuar falando das experiências de Jesus. Então, ele teve experiência com todo tipo de doenças, é o que diz aqui. Ele teve experiência com todo tipo de enfermidades. Enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Né? Só que tem situações bem interessantes aqui na Bíblia que eu quero trazer das experiências de Jesus. Eu vou pontuar algumas, apenas algumas. Por exemplo, se você visse alguém que estivesse... Marcos 5. Se você visse alguém que estivesse, por exemplo, lá no São João Batista, de noite, pulando entre as sepulturas e gritando. Você ia passando por lá, ali na Boulevard, aí você vê alguém, né? Não interessa quem, se é menina ou menino, se é homem, se é idoso ou se é criança, pulando entre os sepulcros e gritando. O que você ia dizer daquela pessoa? Que ele é louco. Primeiro que ele está de noite no cemitério. Ele já é louco só por estar lá, de noite. Segundo que ele está pulando entre as sepulturas. Aí ele está mais louco ainda. E ele está gritando. Falar em gritando, a minha mãe disse que eu falo muito alto. Ela disse, meu filho fala mais baixo. Mamãe, é o microfone que está alto. Né? Eu estou falando normal. Tá? Me perdoe, irmãos, por isso. Então, observe aqui no capítulo 5 de Marcos. Né? Ela me chamou a atenção ontem.
Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Marcos 5:2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem o quê? Possesso de espírito imundo. Presta atenção, isso é uma narrativa. Isso é uma narrativa. Quem escreveu já sabia o resultado da história. Tá? Até então ele era apenas um louco. Para todos os efeitos lá daquela comunidade, ele era apenas um louco. Né? Olha como ele vivia. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Tentavam prendê-lo, para ele quietar. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando no cemitério, entre os sepulcros, pelos montes também, ferindo-se com pedras. Ou seja, para todos os efeitos, ele era apenas um louco. Quando de longe ele viu quem? Quem que ele viu? Léo, o especialista. Quando ele de longe viu o especialista da alma, ele correu e o adorou. Que contraditório, né? O cidadão está pulando, gritando, ninguém podia subjugá-lo. De repente aparece o especialista da alma, aquele que consegue ver além do corpo, e ele então correu e o adorou. E exclamou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quem estava falando? Quem estava falando? A gente que já conhece a história sabe que era o demônio. Mas quem estava ouvindo? Quem era que estava falando? Era o rapaz. Que na verdade eram dois, tá? Se eu não me engano é Mateus que disse que eram dois. Tá. Exclamando em alta voz, diz: que tenho contigo, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Vejam só que Jesus, ao ver a situação do rapaz, já identificou o problema dele. Ele não é louco, ele tem demônio. Se você for ler o Velho Testamento, você não encontra essas coisas. Aí eu te pergunto, por 4.000 anos, os demônios não agiram. Eles deixaram para agir só quando Jesus chegou no mundo. Aí depois que Jesus chegou no mundo e foi embora do mundo, os demônios pararam de agir. Eles não agem mais hoje? Agem. Irmã Socorro, eles agem hoje, irmã Valéria. Age aonde? Me digam um exemplo prático. Fulano de tal. Ninguém conhece. Ninguém sabe. A única coisa que tiver de manifestação de demônio é nas igrejas pentecostais, neopentecostais, e a gente ainda diz que aquilo ali é firula. Né? Aquilo ali é conversa, aquilo ali é montagem. Mas pegando aqui rapidinho, quando Jesus, no capítulo 16 de Mateus, estava falando da sua morte, ele disse: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, etc e tal, eu vou morrer, mas não se preocupe não, que no terceiro dia eu vou ressuscitar. Alguém falou. Quem falou? Depois de Jesus? Pedro. Eu te pergunto, foi Pedro? Quem foi? Quem foi? Mas por que tu sabe que é o demônio? Porque a gente já sabe a história. Você está entendendo? Os 11 ouviram quem? Pedro falar. Mas o que foi que Jesus fez? Arreda-te, Pedro. Satanás. Eu imagino o Pedro extremamente ofendido, pastor Nivan. Como é que ele tem coragem de me chamar de diabo? Eu vou abandonar, não quero mais ser discípulo dele, eu estou magoado. Né? Porque como é que ele tem coragem
de chamar eu que estou sempre à disposição dele, fazendo tudo o que ele quer, até brigo por ele, e agora ele vem dizer que eu sou diabo, eu quero o bem dele, eu quero só o bem de Jesus, eu não quero que ele vá para Jerusalém morrer. Tem alguma coisa errada em dizer que eu não quero que ele morra? Será que Pedro falou uma besteira tão grande assim, né? Para ele poder para dizer que ele era o diabo, né? Jesus disse que era o Pedro, era o diabo. Foi isso que Jesus disse? Quem falava? Quem estava por trás de Pedro? Mas aí, como o Léo disse, a gente já sabe o resultado da história. Mas naquele momento ali, quem foi que identificou a situação? Quem foi? O especialista. Então, a igreja, ela tem que ter esses olhos espirituais bem apurados, sensíveis, para poder identificar a coisa. Quem é que está agindo e como? Porque o que nós vemos hoje? As pessoas sempre, a gente chama todo tempo estressadas. As pessoas estão estressadas. As pessoas estão depressivas. As pessoas estão isso. As pessoas estão aquilo. E eu pergunto, esse mundo jaz em quem? E qual é a força que nós temos contra o maligno? Apenas o Evangelho. Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou dar uma pulada porque eu tenho que acelerar. Eu não sei se os irmãos entendem o que está escrito lá, mas veja Colossenses 1:13. O que diz aí? 1, 2, 3. Vamos traduzir isso agora para os nossos dias? Irmã, esqueci teu nome. Como? Inês. Irmã Inês, me conte um pouco da sua vida no império das trevas. Está entendendo? Como é que é? A senhora já tinha parado um dia para pensar sobre isso? Né? Renata, tu já participou do império das trevas. Que menina maligna. Né? O Adam, coitado, foi um dos maiores servos que teve o império das trevas. Quem é que trata as coisas assim? Quem é que trata as coisas assim? Ninguém trata as coisas assim. A gente nunca para pensar que existe o império das trevas, que está atuando. A gente não consegue enxergar isso. Onde é que é a sede do império das trevas, irmão Pedro? Onde fica? Aqui no mundo, aqui na terra. Onde fica? Não vai dizer que é Roma, tá? Ou em outro lugar, né? Tá gravando, né, pastor? Ao vivo, né? Algemas e tudo, né? Então, aonde é que funciona o império das trevas? Ele atua na tua casa? Ele atua nesta igreja? Ele atua no teu trabalho? Ele atuou na vida de Pedro. Ele atuou na vida de Judas. Só Jesus sabia que o diabo tinha entrado em Judas. E nós só ficamos sabendo porque ele contou e as pessoas escreveram. Porque todos achavam que ele tinha saído para comprar alguma coisa porque ele tinha o dinheiro. Ele era o tesoureiro. Todo mundo olhava pelos olhos naturais. Só Jesus estava conseguindo enxergar as coisas além. E muitas vezes nós não conseguimos ver isso. E nós queremos tratar questões do mundo das trevas como questões naturais, normais da vida. Não, porque era assim mesmo. Eu poderia ler para vocês também um versículo, e vou só citar rapidamente, é de Efésios 2:2, que é um versículo que a gente passa por cima também. Porque no 1 ele diz, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Esse todo mundo sabe. Agora cite o 2. Segundo, então alguém que não nasceu de novo está seguindo o quê? O curso deste mundo e quem? Que está atuando na vida dele? O príncipe da potestade quem é? Então pensa comigo, quem não é crente está sendo subjugado por quem?
pelo Satanás. E será que também tem crente que está se deixando ser subjugado pelo Satanás? O que é que ele mais usa, o império das trevas, a seu favor? Imaginem, o que é que ele mais usa em seu favor, o império das trevas, para nos dominar? Pecado. Pecado. Ele nos alimenta com o pecado para nos dominar através do pecado. E tem muitos irmãos que já estão frustrados porque não conseguem se libertar dos seus pecados e já estão preferindo já ir para o mundo direto, porque eu não consigo mesmo me libertar dos meus pecados, sendo dominado pelo império das trevas. Mas Paulo diz em Romanos 6,12, não reine, não deixe reinar o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeceis às suas paixões. E ele conhece a nossa natureza, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe do que nós gostamos, e ele sabe como nos dominar. E essa sociedade, ela está dominada pelo prazer. É conhecido como uma sociedade edomita, que vem de Edom, que trocou a bênção de Deus por um prato de feijão. E hoje nós estamos nessa situação. Nós estamos deixando o especialista por um prato de feijão, por qualquer coisa. Só para nós nos satisfazermos um pouco. As pessoas estão buscando nas drogas aquilo que elas poderiam alcançar em Jesus. Paz, felicidade, alegria. Porque a maconha ela é conhecida como? Podem dizer, irmãos, vocês sabem. Como que a maconha é conhecida? O cachimbo da paz. É verdade. E querem o que no Brasil? Que ela seja liberada. Sabe por quê? Porque não se prega mais o evangelho. A Hebron tem sido um ícone, no meio, uma gota no oceano. Eu tenho ouvido até pregadores, colegas, que estão pregando muito para agradar as pessoas nossas, batistas. Muito para agradar, muito para satisfazer e tudo mais. O evangelho, muitas vezes, se resume só ao nome Jesus. E não se explica. Ontem o pastor fez aqui uma explicação do evangelho e disse o que é o evangelho. Ele não só falou o evangelho, a gente prega o evangelho. Não, ele disse, Cristo morreu pelos nossos pecados. Porque o nosso problema é o pecado. Então você não pode brincar com o pecado, eu não posso brincar com o pecado. Tá? E a igreja está brincando com o pecado. Você já pediu para ser liberto do pecado, você já pediu para que Jesus pudesse te dar a vida eterna, porque sabia que o pecado está te levando para a condenação eterna, e agora você está brincando com fogo. O diabo vai te pegar e vai cirandar. Porque ele não brinca com o pecado, não, nem com nossas vidas, não. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. As pessoas no mundo se casam e se separam. Hoje na igreja estão casando e se separando também. Fizeram um paralelo entre a quantidade de pessoas que casam e se separam no mundo e com as pessoas que se casam e se separam dentro da igreja. Surpresa, é igual. É igual. E eu não estou falando de pessoas que vieram lá do mundo casados ou divorciados do mundo, não. Falando que crente casou com crente e se separou. Tá? Duas pessoas que conheciam a Bíblia, que conheciam Jesus, que conheciam o Evangelho, pelo menos a gente supõe, né? E que casaram e que se separaram, porque depois entenderam que não era a pessoa certa e que não tinham mais realização no outro, não tinham mais felicidade. Em busca da sua felicidade, do seu eu, do seu prazer, do seu hedonismo. Porque é isso que está imperando. Nós temos que mortificar a nossa carne, porque nós temos que viver dentro do Evangelho, praticando obras dignas de arrependimento. E parece que a igreja está entrando para o lado do pecado. Isso tem feito com que as pessoas da igreja tenham as mesmas atitudes das pessoas do
do mundo. Então, quem que se suicidava antes? As pessoas do mundo. Porque elas não tinham Jesus. Quem é que tinha depressão antes? As pessoas do mundo. Por quê? Porque elas não tinham Jesus. Elas não tinham esperança. Aí veja como essas coisas estão adentrando a igreja. Por quê? Porque as pessoas estão permitindo que as suas vidas sejam dominadas pelo pecado. Todo o problema das nossas vidas, ele tem uma raiz. Chama-se pecado. E toda a solução das nossas vidas só tem uma fonte. Se chama Evangelho. Porque Jesus e o Evangelho é a mesma pessoa. É a mesma coisa. Então, Jesus teve experiência com todo tipo de enfermidades. Aí falei que desse rapaz, né? Ele só tinha no mínimo, 2.000 demônios. No mínimo. Só contando pelos porcos, né? Se cada demônio entrou em um porco, né? Se cada demônio entrou num porco, então ele tinha só 2.000 demônios. Um demônio já faz um estrago, né? Completo, né? Capítulo 12 de Mateus diz isso, né? Um demônio já faz um grande estrago. Aí ele depois sai, quando volta com 7. Pior do que ele, já faz um grande estrago, né? Imagine ele com 2.000 demônios. Mas ninguém consegue enxergar 2.000 demônios dentro de uma pessoa. A gente não consegue enxergar nenhum, quanto mais 2.000. E Jesus, de modo muito sábio, né? Eu creio que ele colocou um demônio em cada porco, que é para que a gente identificasse que tinha 2.000 demônios. Entendeu? É que eu penso. Né? Porque ele falou legião, o nome dele. Legião, 2.000 a 6.000 soldados. 2.000 a 6.000 soldados, 2.000 porcos. Eu concluo dessa forma. Muito bem. Pastor, eu tenho quantos minutos? 5? 5 minutos, tá bom. Não tem problema não, vou descer. Só vai faltar a parte da igreja, que eu ia falar sobre a questão, como a igreja deve agir, né, uma vez que o especialista é Jesus, então a transferência da missão, Jesus inicia a igreja, passa para os seus discípulos, né? Então eu ia falar sobre esse momento aqui. Como o assunto é delicado, etc e tal, né? No próximo ano eu volto aqui. Eu quero trazer a atenção dos irmãos para um detalhe bem interessante. Eu já gastei 1 minuto só explicando isso. Abra sua Bíblia em Lucas 13. Olha que interessante essa história de Lucas 13. Que interessantíssima essa história. O ruim é que a gente já sabe o resultado, aí estraga a graça. Olha só, no versículo 10, 13:10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Estava na sinagoga ensinando. Veio ali uma mulher. Vai lá, Léo. Lê. O narrador, que já conhecia a história, ele diz logo, né? Ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Só 18 anos que essa mulher estava assim. Né? Como é que ela andava? Corcunda, né? Que a gente diz? Vou fazer um parêntese. Eu não estou dizendo que todo corcunda tem um espírito imundo, tá? Por favor. Tá? Como também nem todo mundo que tem problema de epilepsia tem um espírito imundo. Só estou dizendo para você que Jesus conseguia ver além do problema. Tá? Porque senão tem gente que vai ficar com raiva de mim. Né? Verso 12. Verso 12. Olha o que Jesus diz. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. O que a mulher tinha, Léo? Ela tinha um demônio. Mas o que foi que Jesus disse? De quê? Porque era assim que as pessoas viam. Eles viam uma mulher apenas doente. Eles apenas viam uma mulher doente. Mas o que Jesus revelou? Que ela tinha um espírito imundo nela. Que permitiu ela viver daquele jeito
18 anos de sua vida. Então, se isso começou quando ela tinha 18, ela já estava com 36, né? Aí vocês vão vendo quanto tempo de vida essa mulher perdeu por conta desse espírito de enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glória a Deus. E dava glória a Deus. Então, enquanto as pessoas elas viam aquela mulher enferma, Jesus revelou que aquela mulher tinha demônio. Irmãos, esse é um assunto que ninguém quer tocar. Isso é assunto para pentecostal. Tá? Só que o que eu vejo? Eu vejo que o cerco está se fechando. O império das trevas está dominando. E nós, igreja? Vamos dizer assim, não, aconteceu porque tinha que acontecer. Morreu porque tinha de morrer. Não tinha Jesus como Salvador, não era salva, porque se fosse salvo... A gente é muito simplista. A gente é muito simplista. Entendeu? A gente sai pela tangente muito fácil. Mas o que foi que Jesus disse? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que nós temos essa força de dizer, não, irmão, pode vir. Pode vir, porque se você crer no Evangelho e obedecer ao Evangelho, você vai ser livre, vai ser libertado. Mas a gente não quer ter responsabilidade, porque a pessoa pode, de repente, se suicidar. E vai se suicidar na mão do pastor. Digo, pastor, não falei para o senhor mandar a menina para o psicólogo, pastor, para o psiquiatra, que ela deveria estar tomando remédio. Eu não mando ninguém parar de tomar remédio. Se quiser tomar remédio, toma. Só quero dizer para ti que a solução é o Evangelho. Tá? Eu não fico brigando, discutindo, não. Quem é o quê? Não, o especialista é Jesus. A palavra de Deus está aqui. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. É o próprio Deus falando, se revelando através da sua palavra. E eu sou claro, sou direto para a pessoa. Tu quer ser livre totalmente do teu problema espiritual, da tua alma, é Bíblia. Agora, se você não obedecer à palavra de Deus, se você não crer no Senhor Jesus Cristo, se você não viver segundo as Escrituras, você vai morrer. Ou vai tirar a tua própria vida, ou vai morrer nos teus pecados. Mas o resultado vai ser um só, tu vai para o inferno. O velório daquele irmão, eu fiz. Ninguém queria fazer o velório do irmão que se suicidou. Pastor, só vai fazer o velório do irmão? Eu vou. Mas pastor, ele se suicidou. Mas eu vou. Porque eu tenho certeza que vai ter muitos vivos no velório dele para ouvir o Evangelho. E foi o que aconteceu. O irmão estava assim, muita gente. Eu não falei dele, eu falei de Jesus. Ele foi um péssimo exemplo para a igreja. Um péssimo exemplo. E eu oro a Deus para não ser esse péssimo exemplo. Porque os irmãos bem sabem que teve muita gente que já esteve nesta igreja, que era muito fervoroso e que hoje não está em lugar nenhum. E nós temos que perseverar até o fim. Porque isso é uma credencial do salvo. Perseverar. Quanto à questão eu falei sobre a especialidade de Jesus, eu falei sobre a experiência de Jesus. Né? Faltou um caso aqui de Marcos 9. Pastor, só me dá só um minuto. Eu termino. Então tá bom. Segura as crianças lá. Né? Por favor. Marcos, vamos lá, correr rapidinho. Marcos 9. Né? Tá, eu estou olhando. Marcos 9. Olha só, irmão, essa situação. Aí eu vou entrar na questão da igreja rapidamente. Né? Marcos 9. Jesus estava no monte com Pedro, com o Tiago e com o João. E eles estavam tendo uma reunião lá no monte. E a reunião tinha dois visitantes extraordinários, né? Que eram o Elias e o Moisés. Né? Estavam lá, tendo uma reunião e tudo mais. Né? De novo, Pedro fala bobagem lá, Deus interveio, etc. e tal. Enquanto isso, os 9 discípulos, os outros 9, estavam embaixo, né? Ali na cidade de Betsaida.
É uma cidade pequena, né? Ali perto do Mar da Galileia. E nessa situação, enquanto os 9 estavam embaixo e os outros estavam lá no monte, o que acontece? Apareceu um pai pedindo ajuda dos discípulos. Diz assim o versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor. E os escribas discutiam com eles. Quando eles se aproximaram, Jesus e os 3, entendeu? Da situação, eles viram os escribas discutindo com eles, com os outros 9. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, quem era Jesus? Ô, Léo? O especialista. Então, e logo que a multidão viu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e saudava. Então ele os interpelou: o que discutis com eles? E um dentre a multidão, que era o pai do rapaz, respondeu: mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra e ele espuma. Rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que eu expelisse, e eles não puderam. Neste caso, o pai sabia qual era o problema. Eu não sei se os discípulos disseram, os 9, ou se ele já sabia qual era o problema. O fato é que o pai diz aqui qual era o problema. O problema existia. O que não existia aí? A solução. Vamos pensar um pouco aqui? Jesus estava onde? No monte. Vamos espiritualizar a coisa, tá? Jesus estava no monte. Jesus está onde hoje? No céu. Aparentemente, Jesus estava ausente no monte. E hoje, aparentemente, Jesus está ausente. Aonde? No céu. Certo? Estão me entendendo, né? Digamos que este pai tivesse entrado nesta igreja pedindo ajuda, porque o filho dele estava endemoniado. Pergunto eu, por favor, eu excluí o pastor. Né? Eu faço isso porque quando o senhor estiver lá na igreja pregando, o senhor me exclui, porque eu não sei a resposta. Né? Aí então, o pai entra, pede ajuda aqui, entra aqui no culto, o pastor está viajando, tratamento, né? Aí entra aqui no culto, me ajudem, por favor, eu tenho um filho endemoniado. Olha, ele rilha os dentes, ele vai definhando, ele cai por terra e todo... O que eu faço? Me ajudem. O que esta igreja faria? Como é o nome do hospital de loucos aqui? Eduardo Ribeiro? Lá é Osmac. Né? Rapaz, meu filho, o Osmac é bem ali, ó. Né? Aqui é o Eduardo Ribeiro, né? Rapaz, o Eduardo Ribeiro é bem ali, cara. Eu acho que tu entrou no lugar errado. Né? Porque o teu filho é doido. Não, ele tem um espírito. Me mostra esse espírito que eu não estou vendo nele, não. A gente não vê o espírito imundo. A gente vê o quê? A gente vê uma pessoa sofrendo. Mas a gente não vê o espírito imundo nela. Alguém aqui já teve uma experiência com demônios? Já teve? Quem teve, levanta a mão, por favor. Só para identificar aqui. Quem teve, levanta a mão aí, por favor. 1, 2, pouquinha gente, né? Meu irmão, uma risada de alguém demoniado te arrepia dos pés à cabeça. Eu tive uma experiência dessa. Quase eu corro. Pastor, é um negócio incrível. Agora, corta aí. Estava em Mané Urbano. Tinha uma menina que já estava há semanas causando terror na cidade, ela e 2 irmãos. O nome da menina era Marina. Eu não conhecia os meninos. Pulava no teto e se jogava que nem gato, caía em pezinho. E era uma confusão. Aí foi lá um monte de gente e tudo mais para fazer alguma coisa, né? A família estava desesperada. E eu estava viajando, não sabia de nada. Cheguei lá, em Mané Urbano, um irmão trouxe ela para a igreja. E disse, pastor, eu trouxe aqui, aí contou a situação. Vamos lá orar por ela? Eu disse, calma, rapaz. Não é assim não, nós temos o culto. Ela vai assistir o culto primeiro. E eu não sabia o que fazer.
né? Nunca tinha tido experiência nenhuma desse tipo. Aí ela sentou ali onde a Adriana está. Adriana, eu pregando e ela rindo de mim. E eu já estava invocado, né? E ela ria de mim, ela fazia graça, e eu invocado já aqui. E eu sério, já para botar ela fora. Era uma adolescente. Aí tá, eu pensei, terminei a pregação e tudo mais. Aí eu pensei comigo, o que fazer agora? Aí o irmão disse, agora pastor, vamos orar por ela. Eu disse, calma. Chama todos os homens da igreja, leva ela para a sala de trás. Fiquem orando com a Marina. Que daqui a pouco eu chego lá, depois de despedir todos os irmãos. Eu digo, será que vai acontecer alguma coisa lá, né? Eu já estava perto da porta, era mais fácil eu correr. Aí, cumprimentei todos os irmãos. E os homens estavam lá atrás orando com ela. Fizeram assim, tipo uma meia-lua. E ela estava sentada com o pai dela e o irmão. E os outros homens assim, em meia-lua. Aí eu cheguei e tal, vendo aqui na situação. Aí o irmão Denis disse assim para mim, pastor, pode só o senhor orar. Todo mundo aqui já orou. E ela estava assim de cabeça baixa e tal. Rapaz, quando eu cheguei, essa menina levantou a cara, deu uma risada, que eu me tremi todinho, me arrepiei todinho dos pés à cabeça. Aí eu segurei, aí orei e vigiei, né? De repente, essa menina se atraca no meu pescoço ali, né? Aí fiquei orando lá e tudo. Aí ela foi se acalmando, aí ela deu outra risada lá, se acalmou. Aí pregamos para ela o Evangelho. Preguei o Evangelho para ela e disse para ela, ou tu te converte ao Senhor Jesus e o Espírito Santo toma posse da tua vida, ou tu vai viver toda a tua vida sendo dominada pelo diabo. O que ela fez? Ela se converteu. E vocês não acreditam. No outro dia, ela foi contratada para ser babá de uma criança. Eu não sei se o pai era mais doido do que ela. Ela foi ser babá do Romeu. Eu não teria coragem, mas ele contratou ela. E a Marina cuidou do Romeu. Nunca mais a Marina teve problemas. Porque a solução é... Eu não gritei, eu não ordenei nada. Eu só preguei o Evangelho para ela. E disse que a solução era Jesus. Eu sei que outras pessoas podem morrer, mesmo sendo da igreja. E eu sei que outras pessoas podem tentar tirar as suas vidas, mesmo sendo da igreja. Eu sei que pessoas podem sofrer sendo da igreja. Mas elas poderiam serem livres se elas crescem no Senhor Jesus e vivessem o Evangelho. Porque olha o que diz o versículo 19. Jesus chamou a atenção dos discípulos e Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo, porque ele é o especialista. Será que hoje a igreja é que nem os 9? Não está tendo capacidade para resolver os problemas? E será que nós estamos nos excusando, dizendo, não, mas Jesus não está mais aqui. Ele está no céu agora, como ele estava no monte antes. Fica difícil de eu pregar o Evangelho, porque eu prego um Evangelho que transforma, eu prego um Evangelho que liberta, eu prego esse Evangelho que traz vida e vida em abundância. E se na prática esse Evangelho não funciona, qual é a graça? Romanos capítulo 6 diz que nós fomos libertados do pecado e transformados em servos de Deus. É o que diz o versículo 21, 22. Libertados e transformados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somos livres. Podemos libertar outras pessoas? Então, irmãos, a especialidade de Jesus, a experiência de Jesus e a edificação da igreja. A igreja, irmãos, tenho aqui Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós somos igreja e as portas do inferno elas não podem prevalecer contra a igreja.
E saiba bem, não é o inferno que vem contra, é a igreja que vai contra o inferno. Porque a ilustração de porta é das muralhas que cercavam as cidades e os inimigos chegavam para derrubar as portas. Então, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. É isso que está dizendo. A igreja deve ter experiências no atendimento da alma. A igreja tem os recursos plenos. A igreja tem os recursos plenos e suficientes para a alma. Leia Salmo 116, Salmo 19, 7 a 10. As pessoas estão sofrendo da alma, estão precisando de ajuda. O Senhor Jesus nos revela os problemas e traz as soluções da alma. A igreja deve reconhecer sua importância no tratamento da alma. A igreja precisa olhar para a Bíblia, equipando-se para a batalha. A igreja reconhece essas necessidades espirituais? Essa é uma pergunta, na verdade. A igreja reconhece essas necessidades espirituais? A igreja está preparada para socorrer os doentes da alma? A igreja reconhece que a Bíblia é plena e suficiente para a cura da alma? Irmãos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guie, porque eu observo que a situação ela se agrava e que nós precisamos urgentemente nos tornar tal qual o nosso Senhor, especialista da alma. Amém? Deus abençoe.